Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, o segundo vídeo de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Maurício Barbieri, né? Tá aí muito pressionado pela torcida do Vasco, a torcida bastante insatisfeita com o trabalho do Maurício Barbieri. Ontem, após o fim da partida contra o Santos, ficou evidente, né, ali para todo mundo que a torcida realmente perdeu a paciência com o treinador. E a pergunta que eu mais recebi no dia de hoje é: Juninho, Barbieri vai ser demitido? E bom, nesse vídeo a gente vai responder. Já adianto aqui, no momento, não. Para o jogo contra o São Paulo, Barbieri está confirmado, a não ser que aconteça uma reviravolta aí completamente inesperada, né? Mas pelo menos para esse jogo contra o São Paulo, o Barbieri está confirmado aí no comando técnico do Vasco da Gama. A gente fala sobre isso. Vou falar aqui também sobre Eric Pimentel, né, zagueiro da base do Vasco, que está de saída mesmo, vai para o Getafe da Espanha, recusou mais uma vez a proposta do Vasco. Vamos falar sobre Rojas, que o Vasco tentou, né, no final do ano passado, no início desse ano. Matias Rojas, do Racing, deve ir para o Botafogo, rapaz. O Vasco, mais uma vez, papando mosca no mercado. Vamos falar também sobre São Januário, né? Porque ontem o árbitro relatou na súmula que objetos foram arremessados dentro de campo pela torcida do Vasco. O Vasco pode ser punido aí pelo STJD. Enfim, vamos atualizar tudo isso aqui depois da vinheta. O vídeo vai começar depois que você deixar o like, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS, trabalhou de carteira assinada, tá precisando adiantar, a Mais Ágil faz toda essa burocracia para você. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e mais informações estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, a gente começa aqui falando sobre um jogador do Vasco que está deixando o clube de graça rumo ao futebol espanhol. O zagueiro Eric Pimentel recusou a nova proposta do Vasco para renovar o contrato e encaminhou o seu acerto com o Getafe da Espanha. O contrato do zagueiro, que é formado na base do Vasco, se encerra no dia 6 de julho, daqui um mês e meio. E após não conseguir ali um acordo com o Pimentel e os seus agentes, o Vasco acionou a cláusula de preferência de renovação para evitar que o jogador saísse de graça, né? A Lei Pelé favorece o clube formador, abre aspas, como uma recompensa ao investimento feito ao longo dos anos, fecha aspas. Então o Vasco apresentou ali uma proposta de renovação junto à Federação Carioca, né? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e o atleta tinha até 15 dias para responder essa proposta que o Vasco colocou diretamente lá na Ferge. Porém, o staff do atleta mais uma vez recusou a proposta do Vasco, né? Confirmando que a gente já imaginava, que ele realmente vai deixar o clube de graça. O destino do jogador será o futebol espanhol. Ele tem um acerto aí praticamente encaminhado com o Getafe da Espanha, segundo informação aqui do Globoesporte.com. Então, Eric Pimentel revelado aí na base do Vasco. O Vasco, infelizmente, vai perder esse jogador de graça. Se ele vai ser um bom jogador ou não, só o tempo dirá, né? Mas está saindo de graça do Vasco da Gama. Bom, vamos continuar falando aqui de mercado da bola e vamos falar de Matias Rojas, que foi um jogador que o Vasco fez proposta no início do ano, no fim do ano passado também. Foi especulado diversas vezes aqui no Vasco da Gama também, mas parece que o destino do jogador será mesmo o Botafogo. Informação aqui do Globoesporte.com, que diz o seguinte: que o Botafogo fez a melhor proposta pelo jogador e ganhou muita força na contratação de Matias Rojas do Racing. A expectativa é de que aconteça um acordo oficial até o fim desse mês para que o jogador já possa se apresentar no início de junho, mediante um acordo com o clube argentino, já que o contrato dele termina no dia 30 de junho. Entre as propostas oficiais que estão na mesa do jogador, a do Botafogo é a mais vantajosa. Então o Botafogo aí vai fechar essa excelente contratação que é o Matias Rojas, né? Camisa 10
do Racing da Argentina, jogador que é desejado por vários clubes brasileiros, é apontado hoje como o melhor camisa 10 do futebol argentino, e o Botafogo vai finalizar essa grande contratação. O Botafogo que está bem no Campeonato Brasileiro, é o líder, né? E o Vasco que precisava tanto, né, de um jogador dessa posição, precisava tanto de um Matias Rojas, um jogador, um camisa 10 clássico. O Vasco aí, mais uma vez, papando mosca, né? Quanto isso, né? O Vasco tem Carabarral, enfim, para a posição. É realmente complicado, né? É complicado. Vamos esperar essa janela aí do meio do ano. Tomara que o diretor de futebol, né, o Paulo Brax, reforce esse time, faça boas contratações, traga jogadores, né, que cheguem para ser titulares, né, no time do Vasco, porque a montagem do elenco foi muito mal feita. Isso eu venho falando aqui, ó, desde o início do Campeonato Carioca, desde antes de começar o Campeonato Carioca, que o elenco está mal formado, que o elenco está mal montado, que falta muita coisa, que falta ponta, que falta camisa 10, que falta um volante de mais pegada. Isso aqui, cara, eu cansei de falar. E muita gente falava que eu era chato, que eu era reclamão, que eu reclamava demais, que eu tinha que esperar o processo, que eu não entendo nada de futebol, que quem entende de futebol é o Paulo Brax. Tá aí o resultado, né? Vamos passar sufoco até abrir a janela do meio do ano. E se não contratar jogador que vai chegar para ser titular na janela do meio do ano, vai passar sufoco o campeonato inteiro, porque o time tá muito mal montado. Enfim, vamos aguardar, né? Eu vou continuar aqui reclamando. É o que eu posso fazer, reclamar. O que mais que eu posso fazer além de reclamar? Posso fazer nada, né? Pago meu sócio, vou a todos os jogos e reclamo. É o que eu posso fazer. Enfim, ninguém escuta a minha reclamação, mas eu fico aqui falando sozinho e reclamando junto com vocês. E falando em reclamação, vamos agora falar de Maurício Barbieri, né? O treinador está bastante pressionado aí pelo torcedor do Vasco e com certeza a pergunta que eu mais ouvi no dia de hoje foi se o Barbieri será demitido. Meu WhatsApp toda hora era mensagem, DM do Instagram, muito torcedor me mandando, né? Pô, Juninho, aí, Barbieri vai cair? Quando o Barbieri vai ser demitido? Bom, foi a pergunta que eu mais recebi desde ontem à noite, quando terminou a partida contra o Santos. Vamos aqui ao desempenho do Barbieri até o momento. Nos últimos 10 jogos, um desempenho horrível, né? O Vasco venceu apenas uma partida das últimas 10 disputadas. No comando do Vasco, ele tem 18 jogos. São 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 32 gols feitos e 17 gols sofridos. O Vasco foi semifinalista do Campeonato Carioca e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Vem dessa sequência aí horrível, né? De uma vitória apenas nos últimos 10 jogos e um início preocupante no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos conquistados e 2 derrotas em São Januário contra equipes lá do pelotão de baixo. Então a situação do Maurício Barbieri com o torcedor já azedou de vez. A entrevista também que ele deu após o jogo contra o Santos, justificando ali a sua incompetência, o seu fracasso esportivo, culpando os últimos anos de fracasso do Vasco, né? Os últimos 20 anos aí que o Vasco esteve nessa M danada que todo mundo sabe, foi a gota d'água, né? Ele expor a instituição para tentar defender o seu péssimo trabalho, para mim, foi a gota d'água. Eu já falo aqui, eu, Juninho, não sou ninguém, sou apenas aqui um cara que fica falando na internet. Mas se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa, o Barbieri teria sido demitido após aquela entrevista. Para mim foi assim, a gota d'água. Um profissional não pode expor a instituição que paga o salário dele daquela forma. Para mim, dali era a rua. Mas eu não tenho esse poder, né? Só posso falar aqui, dar minhas opiniões, etc e tal. E bom, o que a gente sabe, né, até o momento é que, cara, nesse momento é praticamente impossível que o Barbieri seja demitido, né? O Vasco não deve fazer uma mudança no comando técnico nesse momento. A pressão tá grande, se os resultados continuarem não vindo, a pressão vai ficar ainda maior, mas pelo menos nesse momento, né, o Barbieri está mantido e para o jogo contra o São Paulo no Morumbi, ele está confirmado. Se o Vasco levar uma pancada do São Paulo no Morumbi, a pressão provavelmente vai ficar ainda maior. Depois o Vasco tem um jogo muito difícil contra o Fortaleza fora de casa. Talvez se ele emendar aí uma sequência de 2 resultados negativos, a coisa fique insustentável. Até porque provavelmente, né, se o Vasco perder esses 2 jogos, o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento. Aí a pressão realmente vai ficar ainda maior em cima do treinador. Mas tomara que a gente não precise passar por isso, né? Tomara que isso não aconteça. Eu vou sempre torcer pelo bem do Vasco, né? Pelas vitórias. Quero que o Vasco ganhe de São Paulo, ganhe do Fortaleza, ganhe de todo mundo, que o Barbieri comece aí a ganhar todos os jogos e que eu queime a língua, né? Que o Barbieri se torne o maior treinador da história do Vasco, que a gente idolatra o Barbieri. Mas nesse momento, realmente, a situação que vem se mostrando, né, não é essa, infelizmente. Mas, como eu disse, pelo menos para esse jogo aí contra o São Paulo,
é praticamente impossível que o Barbieri seja demitido. Para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre o juizão, né, que apitou o jogo aí de ontem, que garfou bastante o Vasco, né? O Vasco, inclusive, pediu uma reunião presencial com a CBF para fazer uma reclamação sobre esse árbitro. Além de garfar o Vasco dentro de campo, ele agora quer prejudicar o Vasco fora de campo também, porque o senhor Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula da partida 2 episódios de arremesso de objetos no gramado de São Januário por parte de torcedores do Vasco. Caso seja denunciado no STJD, o clube pode ser punido com multa e até perda de mando de campo. De acordo com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, aos 54 minutos do segundo tempo, torcedores do Vasco arremessaram copos na direção do banco de reserva do Santos. E ainda segundo o juiz, após o fim da partida, foram arremessados vários objetos no campo de jogo. Ele citou também que um chinelo foi arremessado ali em direção ao monitor do VAR. O árbitro, no entanto, ressaltou que nas 2 ocasiões ninguém foi atingido pelos objetos, então a tendência é que o Vasco seja denunciado ali no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e a pena nesse artigo é apenas multa, né? Multa de R$100 a R$100 mil. Enfim, é isso, né? O Vasco deve pegar uma multa aí por conta desses arremessos, não deve chegar a ser perda de mando de campo, porque não foi nada muito grave. Mas é isso, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.